A paz do Senhor Jesus, galerinha! Boa tarde! Estamos aqui mais um domingo para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Hoje estamos na lição de número 4, que tem por título O Deus que Provê. Vamos fechar os nossos olhos e fazermos uma oração para começar a nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigada por essa semana maravilhosa que se passou. Já te agradeço por cada criança, Senhor, que está, ó Pai, assistindo essa aula. Que todos sejamos abençoados e venhamos crescer na graça e no conhecimento Teu. Em o nome de Jesus, amém. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Vamos a mais uma história bíblica de hoje. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um sentimento muito nobre e muito importante que a gente deve ter aqui, ó, dentro, bem guardadinho no nosso coração. Esse sentimento agrada muito ao nosso Deus. Vocês se lembram de Moisés? Aquele menino que foi colocado dentro de um cestinho quando o faraó estava matando todos os meninos lá no Egito? Então, esse menino cresceu e se tornou um homem, e Deus o chamou para ser o libertador do seu povo, que é o povo de Israel. O povo de Deus estava sofrendo há muitos anos no Egito com a escravidão, e Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. Deus também enviou 10 pragas que aterrorizaram todo o Egito e também a casa de Faraó. Depois que o povo foi liberto, eles seguiram caminho pelo deserto há alguns anos. Eles estavam indo para a terra de Canaã, que é a terra prometida. E durante esse trajeto, aconteceram muitas coisas no deserto. E são sobre alguma dessas coisas que eu vou falar com vocês. E nós iremos aprender importantes lições com essas histórias. O povo de Deus estava no deserto de Sim. E eles estavam com muita fome e começaram a reclamar. Ah, Moisés, por que você tirou a gente da terra do Egito? Ah, lá pelo menos tinha carne, lá pelo menos a gente tinha comida. Você trouxe a gente para cá para a gente morrer de fome. E Deus estava, ó, ouvindo tudinho, porque Deus escuta tudo que a gente fala. E Deus disse para Moisés que iria enviar carne e pão para aquele povo. Quando foi à tarde, o Senhor enviou sobre o arraial dos israelitas codornizes, para que eles tivessem carne para comer. No outro dia, pela manhã, o Senhor fez com que caísse um orvalho sobre a superfície daquela terra. O orvalho é como uma chuva bem fininha que caiu sobre aquela terra. Depois, esse orvalho evaporou. E quando o povo de Israel olhou, eles acharam na superfície umas coisas bem pequenininhas e bem fininhas, parecidas com escama. Desse jeito. Eles nunca tinham visto algo assim antes e perguntaram para Moisés: "O que é isso?" E Moisés respondeu: "Isso é o que o Senhor está mandando para vocês comerem." O povo chamou aquilo de maná. Era pequeno, branco e tinha o gosto de mel.
Mas será que depois que Deus havia feito tantas coisas boas para aquele povo, será que eles pararam de reclamar? Não pararam. Quando eles estavam lá em Refidim, começaram a reclamar com Moisés, falando que estavam com sede. Ah, Moisés, estamos com sede, estamos com sede. Reclamaram no ouvido de Moisés. Então, Deus disse a Moisés para que ele fosse até a rocha em Horebe e batesse com o cajado que ele tinha na mão naquela rocha, e que dela iria sair água. E assim Moisés fez. E saiu água daquela rocha para o povo beber. Olha só, Deus havia feito tantas coisas por aquele povo. Eles poderiam, quando a água acabou, se lembrar que um dia Deus mandou carne, Deus mandou pão, mas não. Eles se esqueceram e começaram a reclamar e a murmurar. Deus ficou muito triste, porque Deus não gosta nem um pouco da ingratidão. Deus fica feliz quando nós somos agradecidos. A ingratidão é algo que entristece o coração de Deus. E eu e você precisamos sermos gratos a Deus em tudo e por tudo que a gente tem. E isso vai deixar o Senhor Jesus muito feliz. Seja grato a Deus porque você é salvo. Quantas crianças que não conhecem a Jesus, mas eu e você conhecemos e temos o privilégio de ter Jesus morando dentro do nosso coração. Seja grato porque você pode ir à igreja, porque tem países onde os cristãos não podem congregar e nem podem pregar a palavra de Deus, porque senão eles serão mortos. Seja grato porque você tem uma família. Tem gente que perdeu o pai, a mãe, os irmãos, os primos, os tios. Não tem ninguém. Vive sozinho, às vezes vive no orfanato, vive na rua. Tantas crianças perdidas dos pais, longe de casa. E eu e você temos uma família, temos um lar. Seja grato pelo que você tem para comer. Ah, tia, mas eu queria comer carne e só tinha ovo na minha casa. Seja grato por isso, porque tem gente que nem comeu hoje, tem gente que nem vai comer amanhã. Só Deus sabe o dia que essa pessoa vai conseguir ter um pouquinho de alimento para que ela venha sobreviver. Então, seja grato a Deus em tudo, e o Senhor Jesus vai te abençoar a cada dia mais e mais, pois a vontade do Senhor é que a gente agradeça a Ele. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E o Senhor deseja que a gente seja grato a Ele em tudo e em todas as coisas. Deus também fica muito feliz quando nós somos gratos às pessoas. Você sabia disso? Sim, ser grato ao seu pai, à sua mãe, ao seu pastor, à professora da escola, à professora da EBD, à regente das crianças. Tudo isso é algo que deixa o coração de Deus muito feliz, porque Deus colocou essas pessoas na sua vida para cuidar e ajudar você. E é muito bom e importante sermos ajudados. Moisés também foi ajudado, você sabia? Certa vez, Amaleque se levantou para guerrear contra o povo de Deus. E Moisés disse para que Josué arrumasse, chamando alguns homens para a guerra. Então, Josué chamou os homens para a guerra. Moisés subiu no outeiro e ficou lá do alto, avistando toda a guerra e segurando seu cajado na mão. Quando Moisés levantava o cajado, o povo vencia. Mas quando ele abaixava o cajado, Amaleque é que vencia. Então, Ur e Arão foram ajudar Moisés. Moisés sentou-se numa pedra e Arão e Ur ficaram segurando seus braços para que ele não ficasse cansado. Olha só, que lindo, né? Eles ajudaram Moisés e nós devemos sermos gratos às pessoas
que nos ajudam e que cuidam tão bem de nós, com muito amor e com muito carinho, porque isso é algo que deixa o coração de Deus muito feliz. E você que acabou de ouvir essa história sobre esse Deus tão lindo e tão maravilhoso, que mesmo o povo de Israel sendo ingrato e murmurando, proveu o melhor para eles no deserto, não deixou que eles passassem fome nem sede, porque o Deus que nós servimos é um Deus muito bom e que nos ama muito. A sua palavra nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de uma maneira tão grande e tão inexplicável, que ele deu o seu único Filho Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz, para nos dar a salvação e nos livrar para sempre, perdoando para sempre todos os nossos pecados. E se você quer receber esse Deus tão bondoso e que te ama e que morreu por você naquela cruz em seu coração, eu convido você a fechar os seus olhos e repetir comigo esta oração. Senhor meu Deus, venha perdoar todos os meus pecados. Pai, eu desejo ser teu filho. More para sempre no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus. Amém. Continue de olhos fechados, que agora eu vou orar por você. Senhor Jesus, abençoa, Deus, a vida dessa criança que abriu o coração para ti. Espírito Santo de Deus, venha guiá-la, venha conduzi-la, faça com que ela cresça e floresça, Senhor Jesus. Que ela seja uma bênção aonde ela for. Fortaleça essa criança, ó Pai, e que ela possa, Senhor Jesus, ser luz e resplandecer da tua glória. Em o nome de Jesus, amém. E essa foi a nossa história bíblica de hoje. Vamos a mais um Memorizando o Versículo Bíblico. O versículo bíblico de hoje se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Nós iremos memorizar este versículo utilizando gestos. Entreguem as suas. Nós iremos fazer esse gesto. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Aprenderam? Eu vou puxar minha cadeira para o lado e vou colocar o versículo bíblico aqui. Vamos lá? Bem bonito. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Outra vez. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A última vez.
Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E esse foi o nosso versículo bíblico de hoje. Vocês vão colocar a folha assim, em pé, vão pegar o lápis e escrever a seguinte frase: seja grato. É melhor fazer com o lápis de escrever primeiro, porque se errar, dá para apagar. Se a gente fizer direto com canetinha, se errar não vai dar para apagar, né? Escreve seja grato. Aqui vocês vão numerar até o número 5, tá bom? Depois, vocês podem vir já contornando. Usem as cores que vocês quiserem, tá bom? Contorna do jeitinho de vocês. E quem vocês acharem melhor. Eu tô fazendo colorido. Depois vocês vão vir com um lápis de cor, correspondente à cor, ou giz de cera, tá bom? Quem não tiver. E se vocês quiserem, também é possível fazer isso só com lápis. Vocês contornam com lápis mais forte a letra, depois pinta. Eu vou fazer ali depois nos números para vocês verem. Ó, vou fazer aqui com lápis de cor para vocês verem que dá para fazer com lápis de cor também, ó. O número 1, vocês podem contornar assim, mais forte, e depois vem fraquinho fazendo assim, viu? Se vocês não tiverem canetinha. E também com giz de cera dá certo, tá, gente? Quem não tiver lápis de cor nem canetinha, pode já usar o giz de cera. Depois, o que a gente vai fazer nesses números? Nós vamos escrever 5 motivos pelos quais nós somos gratos, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu sou grata pela salvação. Eu sou grata porque Jesus me salvou. Isso aqui é eu escrevendo, tá bom? Vocês vão escrever cada um o motivo pelo qual você é grato. É pessoal. Cada um escreve o seu. Se tiver algum igual, o meu não tem problema, não. Eu sou grata pela minha família, por ser professora da EBD, porque eu amo muito ensinar crianças. Pela minha saúde, eu sou grata. Coloquei o acento no lugar errado. Saúde. Tá vendo? Porque a gente tem que escrever de lápis. Senão depois, se tiver escrito de caneta, pelos meus amigos. Aí, se você quiser, pode dar uma decorada, desenhar a sua família, você, o que você quiser, tá bom? Aqui eu fiz os corações. E depois que você terminar, o que você vai fazer? Você vai colar na sua geladeira e vai olhar sempre e lembrar os motivos pelos quais você é grato. Tia Letícia, então eu só tenho que ser grato por essas 5 coisas? Não, você tem que ser grata a Deus por isso e por muito mais. Aqui a gente destacou 5 coisas, mas nós temos na nossa vida milhões e milhões de coisas para nós sermos gratas a Deus pelas coisas que Ele tem feito, faz e fará na nossa vida. E essa foi a nossa atividade de hoje. Chegamos ao final de mais uma aula, galerinha. E foi muito bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês.
que vocês sempre venham lembrar. Seja grato, porque Deus fica muito feliz quando nós somos agradecidos. Vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma aula. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta aula. Obrigada, Jesus, por ter nos dado graça de poder, ó Deus, ter o privilégio maravilhoso de aprender mais um pouco da Tua Palavra. Abençoe a semana de cada um, Senhor, e que a gente possa sempre ser grato e agradecer a Ti em tudo e por tudo. Em nome de Jesus, amém. Grande beijo, grande abraço bem apertado e tchau, galerinha! Até mais!